Olá, turma. No nosso vídeo anterior eu mostrei para vocês aí como operar aí com o software de inversão IPI Twin, ou IPI Twin, né? Conforme queiram aí o nome dele. E no vídeo que eu estou mostrando agora eu vou fazer aí um pequeno tutorial de como a gente usa o software, né? Também de inversão, só que agora 1D, que é o software produzido pela Geotomo, né? Que é o Res 1D. Bom, esse software, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tá o ícone dele. Depois que a gente instala ele, tá aqui. Ele tem essa interface, conforme vocês estão vendo aqui, né? Bem simples. Ele não permite uma inversão 2D conforme foi o caso do IPI Twin, ou IPI Twin. Esse aqui, na realidade, é um software, como o próprio nome dele já indica, né? Somente 1D, então ele só pode fazer uma inversão de uma sondagem elétrica vertical apenas. E não tem como fazer aí um caminhamento, né? Um perfil. Se quem quiser fazer o perfil, vai ter que fazer o download de um outro software, né? Que é o Res 2D, né? Esse aqui é somente 1D. Mas ele é interessante também do ponto de vista didático. A gente pode até usar ele, conforme eu vou mostrar nesse vídeo agora, para poder fazer aí uma análise do resultado que foi obtido até mesmo no IPI Twin. Então, por exemplo, aqui a interface realmente não é amigável, não é a mesma coisa que a gente tinha lá no IPI Twin. Aqui é realmente mais complicado. Por exemplo, se a gente vai aqui em File, eu vou mostrar para vocês primeiro um exemplo. Uma das opções aqui, ó, Read Apparent Resistive Data File. Então, por exemplo, eu vou clicar nesse e vou abrir. Ele tem aqui alguns arquivos modelo, né? De algumas sondagens elétricas. Tem, por exemplo, o que eu gosto de fazer o teste aqui é esse WEN 4 aqui, ó. Ele foi feito uma sondagem elétrica vertical com arranjo Enner. Vamos abrir esses dados. Quando a gente abre os dados aqui no próprio Res 1D, ele tem essa estrutura. E a gente, para poder fazer o tratamento dos nossos dados, nós vamos tentar manter essa estrutura aqui. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, nós temos aqui o nome, né? Mostrando aqui que o arranjo é um arranjo de Wenner, né? Wenner Array. Aqui tem o número de pontos de dados, que nesse caso aqui são 19, né? 19 linhas. Nós temos aqui 19 linhas de dados, conforme nós podemos ver aqui. O dado é dado de resistividade. Não tem erro das medições, né? A incerteza das medições disponível aqui, né? Bom, a primeira coluna que a gente vê, essa primeira coluna aqui, ela é colocada pelo próprio Res 1D. Então essa coluna aqui, ela não está no arquivo de dados. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A segunda coluna é a coluna espaçamento, que é aquele A, né? O A do arranjo Enner. Espaçamento entre eletrodos, está aqui, em metros. E aqui a resistividade aparente, né? Em ohms por metro. Esse arquivo é um arquivo que já existe aqui, né? Para poder fazer a inversão e dar como um exemplo aqui. Só que nós queremos fazer a inversão dos nossos dados. Eu vou mostrar para vocês agora uma inversão que eu vou usar aqueles dados lá do nosso SEV4 na UFES, né? É o UFES 4 lá, que é aquele que foi medido, né? Aquele ponto que foi medido ali, como eu falei, perto da entrada do campus, aproximadamente ali em frente ao prédio da matemática, do outro lado, né? Formando uma linha com o ponto que foi medido aí no gramado da reitoria, que é a SEV3, a SEV2, que é a que nós medimos lá próximos à Biblioteca Central, e a SEV1 é a que foi medida lá perto do campo de futebol da universidade. Ok, pessoal? Então, olha só, como que a gente faz esse tratamento? Aqui, eu abri no próprio software para mostrar para vocês.
Nós vamos abrir esse mesmo arquivo, que é o Ner4, no bloco de notas. Então, para fazer isso, a gente tem que localizar esse arquivo. Normalmente, esse arquivo, como ele faz parte da library de demonstração aqui do próprio Res1D, ele vai estar dentro lá da pastinha onde foi instalado o software, né? Então, vou fechar aqui. Fechei ele. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui no Explorer. Vou mostrar para vocês, hein? Aqui no C. Eu vou aqui, ó. Program Files. Aqui, esse. Eu sei que o meu tá aqui dentro. Eu instalei, ele ficou aqui dentro mesmo dessa pasta. E aí vamos procurar aqui o Res1D. Tá aqui, ó. A pastinha do Res1D tá aqui. Então eu vou abrir a pasta do Res1D e vocês vão ver que aqui dentro dessa pasta de instalação dele tem aquele arquivo Ner4. Tá aqui, ó, teste 2, o Ner4. Pois então, eu vou abrir esse Ner4 agora com o bloco de notas. Vou abrir com bloco de notas. Pronto. Olha só o que a gente tem aqui. Nós estamos vendo que com o bloco de notas não tem aquela primeira coluna. Aquela coluna que era somente a numeração das linhas, né? Ou seja, aquela numeração das linhas, quem gera é o próprio Res1D. Aquela coluna de numeração, né? Linha número 1, 2, 3, 4, 5, isso está lá, é gerado lá no próprio Res1D. Aqui nós temos somente, quando a gente abre aqui no bloco de notas, essa estrutura, ó. A primeira coluna que aparece é a separação entre eletrodos e a segunda coluna é a resistividade aparente. Bom, esses dados aqui não são os nossos. Então o que eu vou fazer? Observe que aqui tem um número de data points, né? O número de linhas, que é 19. No nosso arquivo, nós só temos aqui, no caso da SEV4 da UFES, nós temos lá somente 14 linhas. Então, eu vou apagar esse número 19 aqui, ó. Vou apagar o 19 e vou colocar aqui 14. Porque nós temos 14 linhas de dados. Isso aqui é muito importante, pessoal. Se vocês não fizerem isso, ou seja, colocar aqui o número de linhas que é compatível com o arquivo que vocês vão colocar aqui, vai dar erro na hora de fazer a inversão. Bom, vou tentar apagar aqui, que eu estou meio uma situação meio difícil, né? Já que eu estou segurando aqui o celular para filmar. Deixa eu tentar apagar aqui com a mão só, hein? Eu estou aqui, ó, marcando os meus dados. Essa última linha que é 0, eu vou deixar ela aí. Olha lá, ó. Delete. E agora eu vou colar os meus dados que eu tenho da SEV4. Eu já, na realidade, já abri eles aqui, né? Eu já abri aqui, ó. Esse aqui são os dados da SEV4. Eu já abri, já copiei. De forma que eu somente vou colar aqui. Deixa eu ver, eu vou tentar, hein? Pera aí. Na realidade, é difícil fazer isso. Aí, colei aqui, ó. Ctrl V. Observe que não tem. Não tem aqui vírgula, não pode ter vírgula, né? Tá realmente os pontos já lá no bloco de notas, né? Quando a gente olha aqui a estrutura, os dados aqui no bloco de notas, né? Estamos vendo que nós não temos aqui vírgula, já substituí a vírgula que tinha lá do Origin, que eu fiz o tratamento inicial no Origin, né? Se vocês estão fazendo aí no Excel, também tem que ver se realmente está usando ponto ou vírgula. Ele não entende a vírgula. Então aqui eu já tinha substituído a vírgula que estava no Origin, do Regional Setting, lá estava usando vírgula, substituí aqui por ponto. Na hora que eu copiei aqui no bloco de notas os dados aqui da SEV4 e colei ele aqui no Ner4 que tem dentro do próprio Res1D, conforme eu mostrei. Ok, pessoal? E observe que eu substituí aqui por 14, porque nós temos aqui 14 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Foi até 10 metros aí a separação entre eletrodos, né?
Ou seja, 30 metros entre os eletrodos de corrente lá, no caso aí do arranjo Wener Alpha, né? Bom, pessoal, e aí, olha só, eu vou salvar isso, só que eu vou, obviamente, não, eu vou salvar com outro nome, para não estragar o arquivo de demonstração Wener 4 do próprio Res 1D. E eu vou salvar isso naquela pasta que eu tenho lá da Geofísica UFES, né? Então aqui eu vou salvar como... Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Vou botar UFES. Eu vou colocar o nome aqui, UFES. É difícil fazer isso aqui. Realmente usando uma mão só, né? Já que eu estou segurando aqui ó, o celular. UFES. Vou botar aqui assim, ó. R1D. Ali, ó. UFES R1D 4. Eu estou marcando isso para poder saber que esse aqui é a inversão que eu vou fazer com Res 1D e é da SEV 4. E eu vou salvar onde? Vou salvar ele aqui em outro lugar, hein? Vou tentar salvar ele aqui uma outra pasta. Vou apagar aqui, hein? Coloquei ó, aqui dentro da mesma pasta que eu tinha feito antes, né? Que Geofísica UFES, ó. Vou colocar aqui dentro da Geofísica UFES. Vamos ver se vai dar certo, hein? Aí aqui, por exemplo, eu não sei se eu coloco aqui. Vou deixar aí assim mesmo. Não sei se vai dar certo, senão eu vou ter que botar um ponto DAT no final aqui. Mas assim eu acho que vai dar certo, hein? Talvez seja melhor já colocar aqui um ponto DAT nele. Tá vendo? Eu botei aqui um ponto DAT nele para poder ele ser reconhecido lá pelo... às vezes é importante colocar aqui, ó, o finalzinho como ponto DAT, para ele ser reconhecido lá pelo Res 1D, hein? Esse arquivo. E salvar. Vamos ver se deu certo, né? Então agora eu vou fechar aqui. Teoricamente ele tá lá dentro daquela pasta, né? Então o que eu vou fazer agora, ó? Eu vou entrar aqui no Res 1D e nós vamos tentar fazer uma inversão. Só que aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer uma inversão de confirmação daquele resultado, que nós já fizemos essa inversão no IPI Twin. Vamos ver aqui, ó, File. Aí eu vou botar aqui, ó, Read Apparent Resistivity Data File. E eu vou procurar lá dentro da minha pasta que eu tenho de Geofísica UFES. Geofísica UFES. Tá aqui, ó. UFES R1D 4 que eu salvei. Vamos ver se ele vai abrir. Espero que sim, hein? Abriu. Tá vendo aqui, ó? Observe que quando eu olho aqui, aparece aquela coluna que é gerada aqui no próprio Res 1D, ó. 1, 2, 3, que é o número da linha. E aí, uma vez que apareceu, eu faço uma conferência, né? Espaçamento, resistividade aparente. Aqui é 14, né? Como eu falei, eu tive que apagar lá, porque eu tive que apagar os 19 antes, porque naquele Wener 4 ele não tinha 14 pontos, né? Apaguei e coloquei 14, já que nós temos 14 linhas, então cuidado com isso, pessoal, senão não vai dar certo. Aí eu venho agora aqui no comando Inversion. E aí aqui nós temos duas opções, ó. A inversão automática, que ele vai colocar um número grandão lá de camadas, ou a inversão com
um modelo do usuário. O que é o modelo do usuário? Se eu já souber mais ou menos quantas camadas eu quero que tenha, a espessura das camadas que eu quero que tenha, ou eu espero que tenha, né? Espero. E também a resistividade de cada camada. Ora, eu tenho essa informação. Por quê? Porque eu já fiz essa inversão usando o IPA2In. A questão é, será que o RES 1D vai gerar camadas com a mesma espessura, ou aproximadamente com a mesma espessura, que aquelas que a gente observou lá no IPA2In? E os valores de resistividade vão ser parecidos? Então eu posso fazer isso, ó. O modelo aqui, eu posso repetir com o modelo o número de camadas que tinha lá. No caso lá, inverteu o UFS 4 com 4 camadas, né? A SEV4 lá no IPA2In, ele inverteu com 4 camadas, e eu posso usar os resultados da inversão da UFS 4 que eu obtive lá e colocar como chute inicial, né? Como pontapé inicial aqui, digamos, né? Parâmetros iniciais para poder fazer a inversão aqui no RES 1D e verificar se vai convergir para valores parecidos. Porque a metodologia dos dois softwares difere um pouco, né, um do outro, né? Porque um é feito lá da Universidade de Moscou e tal, é uma interface mais gráfica. Esse aqui é um programa mais simples, né? Ele só trabalha aqui em 1D. Então vamos lá. Então, ao invés de usar a inversão automática, eu vou inverter com o modelo de usuário. Vou clicar aqui. Quando eu clico, aparece essa mensagem. Tá vendo aqui, ó? O arquivo de dados de entrada não possui um modelo inicial. O programa irá agora usar a inversão automática, né, a subrotina de inversão automática, para gerar um modelo de muitas camadas, né? Este modelo irá ajudá-lo a selecionar os parâmetros adequados para o modelo inicial. Isso é verdade. A gente pode olhar essa inversão automática para tentar fazer isso, ou então, se a gente tiver parâmetros, no caso nós já temos lá da outra inversão usando o IPA2In, a gente pode fazer isso. Então pronto, ó, deu ok, olha lá. Ele fez uma inversão aqui, ó. Tá vendo aqui essa inversão automática? Aqui são as camadas, né, que estão aparecendo aqui nessa tonalidade lilás, né? Esses pontos em cruz são os valores de resistividade aparente medidos em campo. Essa linha contínua é a curva gerada pelo modelo, né? A curva de resistividade aparente gerada pelo modelo, considerando essas camadas que estão aqui. Mas nós não vamos fazer isso. Nós não vamos... Para que serve isso? Para a gente olhar esse gráfico e tentar escolher, usando a olho, né? A olho mesmo, observando esse gráfico, escolher parâmetros que a gente vai colocar aqui, ó. Esse parâmetro é um parâmetro inicial. É lógico que se a gente escolher um chute muito ruim, parâmetros iniciais muito ruins, a convergência vai ser difícil, vai demorar muito para convergir. A gente vai ter que fazer a realimentação do programa várias vezes. Mas aqui nós não vamos fazer isso não. Por exemplo, nós já temos o resultado do IPA2In. Nós fizemos lá uma inversão com 4 camadas. Então eu vou vir aqui, eu vou dar 4. Ó. Tá vendo aqui, ó? Enter the parameters of your model. Aí tá aqui, ó. Number of layers. Você pode botar de 2 a 9. Ele pode botar no máximo 9 camadas aqui. Eu vou botar 4, porque nós temos lá 4, né? Eu já anotei aqui, então eu anotei numa folha de papel aqui. Vocês poderiam até copiar isso. Eu aqui anotei na folha de papel os valores de resistividade e espessura que foram fornecidas pelo IPA2In. E eu vou digitar aqui. Por exemplo, aqui, ó, nós temos essas caixinhas aqui. Layer resistivity, ou seja, a resistividade da camada. E thickness, ou seja, aqui a espessura da camada. Lembre-se que lá no IPA2In, a espessura é aquele valor de H. Cuidado para não confundir com o D. O D lá é a profundidade. Aqui o H, e lá é o H, é a espessura. Então eu vou colocar aqui, ó, a primeira resistividade da primeira camada lá, que a gente obteve para o SEV4, é 1655, pelo menos no meu aqui, né? A minha inversão que eu fiz foi esse valor. Espessura
0,0677. Segunda, é fácil porque tem poucas linhas, né? 150 mil. Opa, zero a mais. Tá aqui, ó, 150 mil. Espessura dessa camada, 0 ponto, cuidado para não botar vírgula, né? 0,173, não use vírgula aqui. Quarta camada, 1453, né? 1453 ohms por metro. Espessura aqui, 5,06. E a última camada não tem espessura, 6,51 ohms por metro. Ok, pessoal? Então, de onde vieram esses valores? Daquela tabelinha da inversão do IPI Twin. Ou seja, aqui o Ener 4 lá, o Ener 4 não, SEV 4, estou fazendo confusão. A SEV 4 que tem lá da UFES, quando a gente fez a inversão no IPI Twin, geraram esses valores, ou valores próximos desse, né? Que eu posso ter mexido um pouquinho e ter ficado um pouco diferente. Uma vez que eu fiz isso, ó, tem aqui as 4 camadas, tá vendo? As 4 aqui. Observe que a última camada não tem espessura, que é normal, só essas aqui que tem. Dou uma conferida e aí vou dar o OK. OK. Aí ele diz essa mensagem, ó, message. The program will now carry out the inversion with your model of, with 4 layers. Então aqui, o programa vai executar a inversão com o seu modelo de 4 camadas. Ok. Está dizendo aqui que o modelo vai executar a inversão usando o modelo suprido, que é esse modelo que eu copiei os dados lá do IPI Twin. Ok. Aí ele vai pedir aqui um nome para o arquivo de saída, para o arquivo invertido. Tá vendo aqui, ó? File name for inversion results. Aí eu vou botar aqui assim. Tá aqui UFES R1D4. Eu vou botar aqui INV. Tá vendo? Eu botei assim 4. Vou botar um tracinho embaixo. Underscore. Tá aqui, ó. UFES R1D4. 4 significa que é o SEV4. INV, para dizer que tá esse aqui é o arquivo de inversão. E salvar. Olha aí, pessoal. A inversão da SASEV com 4 camadas. Tá vendo aí, ó? 4 camadas. As camadas aqui são bem estranhas, né? Tá aqui marcado em esse tom de lilás, como eu falei. Aqui a altura dessas barras é o valor da resistividade de cada camada, né? A linha é a linha do modelo da inversão. Os pontos aqui são os pontos medidos em campo e as resistividades. Aqui tem um erro RMS, né, de 16,37%. É compatível, hein? É um erro bem parecido com aquele que foi obtido lá no IPI Twin. Aqui ele dá o número de iterações que foram executadas para poder fazer convergir. Bom, a questão é, observe, aqui a saída foi somente esse gráfico esquisito aí, né? Somente esse gráfico estranho, não dá para ver muita coisa, somente esse gráfico. Então, por exemplo, se eu quiser ver os valores dessa inversão, eu vou ter que abrir esses dados aqui, né? Eu vou tentar procurar, eu acredito que ele deve ter salvo. Deixa eu ver onde é que ele salvou isso. Vou fechar aqui, então. Eu não sei se ele deixou lá naquela pasta. Eu acredito que ele deve ter salvo dentro da mesma pasta que eu deixei antes. Se não tá, tá lá dentro. Se ele não salvou dentro da pasta Geofísica UFES, pode ser salvo lá dentro daquele arquivo, da pastinha do próprio programa, conforme eu mostrei para vocês anteriormente. Vamos ver se está aqui dentro. Geofísica UFES deve ter aquele arquivo que está escrito INV. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Se não tiver aqui, realmente foi para aquela pasta lá, né? Não sei. Deixa eu ver aqui se tá dentro dessa pasta. Opa! Já apareceu uma formiga aqui subindo no meu computador, é mole? Bem na hora do vídeo, hein? Olha só, pessoal, essa formiga não faz parte da inversão. Aqui, ó, tá aqui a pastinha, hein? Ó, UFES R1D4 INV. Vamos abrir ele com um bloco de notas, para vocês verem aqui o que é o resultado da inversão. Observe que lá, abrir com, vou botar aqui bloco de notas, né? Pronto. Vocês veem que lá, naquele IPI Twin, é muito melhor, né? Aparece uma tabelinha. Aqui não. Se você quiser ver a tabela da inversão, você tem que abrir o arquivo que você chamou. Então, olha só como é que é a estrutura do arquivo, hein? O arquivo de saída da inversão. Bom, aqui estão os dados, né? Olha só, aqui estão os dados conforme eu coloquei lá, né? Os dados de entrada das resistividades e espaçamento, conforme foram digitados. Aqui estão os dados dos parâmetros do modelo. Olha aqui, ó, modelo com 4 camadas. Aqui são aqueles valores que eu digitei naquela tabelinha, ó, 1655, espessura 0,068, ó, os valores que eu entrei ali manualmente. E aqui embaixo vão estar os valores da inversão, né? Embaixo dessa tabelinha que aparece aqui começam aquelas inversões, ó. Aí ele vai mudando os valores de espessura de camadas. Ele vai fazendo aqui a convergência, né? Mudando os valores de espessura, mudando os valores de resistividade. Isso aqui são os dados daquela curva que aparece em preto, né? A curva teórica do modelo. Ele vai mudando os parâmetros, né? Aqui estão os parâmetros, até a coisa convergir. No caso aqui convergiu rápido, né? Eu só tenho que ver qual que está com o menor erro, se é o último ou o penúltimo. Por exemplo, aqui, ó, a última iteração, que é a 6, tem um erro RMS de 16.375. Ó, 16.375% de erro RMS. A penúltima tem 16.374. Você pode ver que a penúltima, então, teve aqui até um erro até um pouquinho menor. Essa penúltima inversão aqui, ó. Então, vamos considerar dessa penúltima, que é a iteração número 5, porque ela tem o menor erro, ó. Na 5, o erro RMS foi 16.374. Aí, o que ele fez? Ele alterou mais um pouquinho os parâmetros para ver se era possível diminuir mais ainda o erro. Fez uma última inversão, que é a iteração 6, só que ficou em 16.375, ou seja, aumentou um pouquinho esse erro RMS. Então, vamos considerar que tem o menor erro RMS, que é essa interação aqui, né? Essa interação aqui, que é a interação 5, é a penúltima. A interação 5, que é a penúltima. Então, aqui, ó, o que são os resultados da inversão? São esses dados aqui, ó. Ó, 1606 ohms por metro, 612, com essa espessura aqui, 0,067. Observe que aqui mudou pouquíssimo, hein? Tava 0,677, ou seja, como se fosse 0,68. Aqui ficou 0,67. Tá vendo? A resistividade era 1655 lá no RES 1D. No RES 1D não, no IPI Twin. Aqui então ficou 1606. Diminuiu, hein? A resistividade aqui no RES 1D ficou um pouquinho menor. Lá, aquela segunda camada era 150.000 ohms por metro. Aqui ficou 153.207,938. Espessura 0,171. Lá estava 173. Aqui está dando 1.532,303. Lá era 1.453, né? Observe que aqui ficou um valor um pouquinho maior para essa camada. E a espessura 4.741. Lá era 5.06. Ou seja, aqui a espessura dessa terceira camada ficou um pouquinho menor do que foi obtida lá no IPI Twin. E a última camada, 6.4
476 ohms por metro, um pouquinho menor o valor da resistividade, lá era 6,51. Ok, pessoal? Então, assim, eu considero que está muito bom, né? Deu um resultado muito parecido, considerando esses erros, né? Essas incertezas que temos aqui. Observe que aqui a incerteza deu 16,374, né? A gente pode até conferir lá, a do IPI Twin. Vamos conferir, hein, como é que... né, em torno de 16, lá também era parecido com isso, hein? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó, Open, vamos abrir aqui a 4, hein? A de 2023, né? É essa aqui, ó. 16.7. 16.7 aqui, ó. Ok? Então, quer dizer, o resultado está bem satisfatório, muito parecido, né, com a que a gente obteve aqui. Quer dizer, vocês podem então fazer o seguinte, usar o software Res1D para poder conferir, né, ou seja, ter uma conferência da inversão que foi obtida com o IPI Twin. Observe que são softwares aí de origem completamente diferente, né? Um é da Geotomo Software, a outra é lá da Moscow State University, né? A Universidade Estadual lá de Moscou. Esse aqui que é o IPI Twin, você pode até, quem quiser saber a origem dele aqui, né? Ele tem aqui aqui, ó, a referência. Se você quiser citar esse software, tem aqui, ó, Moscow State University, aqui, ó. Então, aqui está a citação, né? Se você quiser citar esse software aqui. O outro é da Geotomo Software, né? E observe que até a figura aqui ficou parecida, né? Vou fechar isso. Aqui o gráfico ficou parecido com aquele que foi obtido lá no Res1D. Bom, pessoal, eu vou fazer o upload aqui. Espero que vocês consigam entender direitinho. Aqui, para você poder salvar, por exemplo, você quer gerar essa figura, eu maximizei. Quero gerar essa figura para colocar no relatório. Aqui tem o seguinte, ó. Você tem aqui em File, tá vendo aqui, ó, em File, você quer exportar essa figura, né? Você vai botar essa figura no relatório. Então, o que você vai fazer, ó? Aqui você tem Export, ó, Export, BMP, tá vendo aqui, ó? Você vai exportar bitmap e aí você vai exportar essa figura aí, ó. Esse gráfico que foi gerado de saída, você vai exportar ele como bitmap, aí define lá o nome para esse arquivo bitmap, né? E vai poder usar ele para colocar a figura lá no seu trabalho. No IPI Twin também tem uma coisa assim, né? No IPI Twin também tem uma situação parecida com essa, que você pode gerar uma figura também. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. É parecido, hein? Vou abrir esse que estava mostrando hoje. Aqui, né? Que é o 4, ó. Maximizei aqui, também tem a figura, né? Tem como fazer exportar aqui. Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa, tá vendo? Olha lá. Exportar. Você pode exportar como Surfer, para abrir lá no Surfer também essas inversões. E aqui o bitmap também. Isso tanto aqui quanto para aquela seção, né? Esse aqui é só para SEV4. Se vocês quiserem abrir aquela seção que a gente fez ontem. Vamos ver se eu abro aqui a seção, hein? Aqui, ó, UFS 2023, né? Perfil. Vocês viram que eu mandei para vocês as distâncias. Vocês vão colocar as distâncias aqui nessa tabelinha, hein? Aquelas distâncias que eu coloquei aí na página da turma, vocês vão colocar aqui, 0 é a CV1, aí tem as distâncias lá direitinho, vocês vão colocar nesse valor de X e salvar. Bom, aqui tá sem a distância, ele gerou só um valor aqui, ó. Tá vendo, ó, essa figura, a inversão, aqui no caso só tem 3, hein, pessoal? Porque eu só fiz com a 2, a 3 e a 4, né? SEV2, 3 e 4. Lógico que a de vocês vai ter mais uma, porque vai ter a SEV1 também. A de vocês vai ter a 1, a 2, a 3, a 4. 4 é SV. Eu aqui fiz só com 3 para mostrar, só para demonstração, né? Mesma coisa, se eu quiser aqui, ó, eu posso gerar essa figura. Eu venho aqui, ó, Export, e vou exportar aqui como bitmap também, né? Exportar como bitmap essa figura para colocar lá no relatório. Bom, pessoal, espero que esteja claro aí a explicação.
Qualquer coisa é só entrar em contato comigo.